Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 1º de outubro de 2013. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Hoje tem prêmios para você no programa, para você que está participando comigo aqui. Olha, o CD O Dono do Poder da Beatriz, o Dono do Poder da Beatriz está ali presente para você no programa de hoje. Também o CD Liberta-me da Fernanda Brum, ligando 2461-0093. É só ligar, vai falar com o aniversariante do dia de hoje, a nossa querida Luciana Vasconcelos. Já aproveita e dá os parabéns para nossa querida Luciana. O Dono do Poder da Beatriz, Liberta-me da Fernanda Brum, de presente para você no programa de hoje. Facebook da 93 FM. No Facebook da 93 FM já está lá postada uma foto minha ao lado da nossa querida Luciana, aniversariante do dia de hoje, e você vai poder, sob o nosso post, também mandar os parabéns para nossa querida Luciana, com certeza, orando pela sua vida, que é muito preciosa e é muito especial. E além disso, você pode participar comigo também, trazendo aqui a sua opinião sobre o nosso Debate 93 de hoje, trazendo sua opinião sobre o nosso tema, também dizendo de onde você está ouvindo o nosso Debate 93. Vai ser bom demais ter a sua companhia e a sua participação no nosso Debate 93. A partir de agora, minha gente, nós estamos no ar porque já chegou. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Olha, a Primavera 93 chegou e essa é a semana do romance, a semana romântica, a semana do amor. Já tivemos aqui vários temas diferentes, a cada semana um tema diferente. Ao longo dessa semana você vai poder mandar o seu e-mail para debate@radio93.com.br, debate@radio93.com.br. Para quem você quer mandar flores nesta data tão especial, nesse período tão especial do ano, uma pessoa a quem você quer homenagear, o amor da sua vida, uma pessoa que de fato mexeu com a sua vida no campo do amor, nesse romantismo todo. Às vezes é o namorado, a namorada, é o noivo, a noiva, é marido, é mulher, casados às vezes há muitos e muitos anos, casalzinho recente. Agora você tem que caprichar, hein? Você manda o seu e-mail, debate@radio93.com.br, manda pra gente o nome completo da pessoa, a pessoa homenageada, e você faz uma descrição. Você vai justificar por quê, hein? Por que é que você deseja que essa pessoa receba? Por que você acha que ela merece essa homenagem? Na sexta-feira, além disso, por favor, manda o endereço dela, onde é que ela mora, tal. Na sexta-feira nós vamos ler juntos aqui esta declaração, essa justificativa, as razões pelas quais os nossos ouvintes acham que esta pessoa merece de fato ser homenageada. E aí sim, na sexta-feira à tarde, com a graça de Deus, as flores chegam ao lugar indicado com um carinho muito grande da 93 por você, agradecendo a Deus pela sua audiência. Pra Primavera da 93. Vem Primavera. Dando pra mandar um abraço pro meu amigo Bira, lá do Barrador, meu querido Bira, grande compositor, grande atleta, figuraça, hein? Nota 10, hein? Nesse mês de setembro, muita gente na casa do Bira fez aniversário. A sua esposa Dioneia completou mais um ano de vida no dia 22 de setembro. A sogra, a dona Enedina, completou no dia 25 e a vozinha Maria Amélia completou no dia 29.
Que família abençoada. Um abraço, meu querido Bira. Deus te abençoe sempre. Vem pra primavera, vem pra primavera, vem pra primavera. Ouvinte dizendo, minha amiga é evangélica, ela não falta aos cultos, mas tem a mania de pegar pequenas coisas de lojas. Porém, o pior é que ela não acha que está errada, não. Ela acredita que não existe nada demais no que está fazendo. A minha amiga diz que muita gente faz isso e o que ela pega não vai fazer diferença, assim, para os donos das lojas. Como lidar com alguém cuja mente está cauterizada pelo pecado? Porque hoje em dia a maior parte dos crentes sofre da síndrome do nada a ver. Qual o perigo de viver o evangelho onde tudo é relativo e ao mesmo tempo permitido? O evangelho da Bíblia é condescendente? Como descobrir o verdadeiro evangelho e vivê-lo de maneira integral? Este é o Debate 93. Com J.R. Vargas, na 93 FM. Reverendo Edson Nascimento, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Tudo bem? Bom dia, JR. Bom dia, demais amigos. Eu gostaria de dar um bom dia especial para o reverendo Jerônimo, que hoje completa mais um ano de vida, e também a Raquel, que completa mais um ano de vida. E um bom dia também especial, JR, se me permite. Claro. Para mim, que amanhã estarei completando mais um ano de vida. Você está mandando para o senhor mesmo. Para eu mesmo. Isso. Muito bem, tá bom. Eu ia mandar, agora não vou mais, velho. Quem melhor do que o senhor mesmo? Então a gente dá bom dia especial. Vamos lá, companheiros. Amanhã, na Diez, vai lá, Nádia, representando o time, vai lá. Félix, que eu faço aniversário, e também com a nossa querida Márcia Cartier. Você já tá... Amanhã é um dia muito especial, né? Então, ó, já bom dia pra você, representando a mesa, a pedido do JR. Deus abençoe sua vida no dia de amanhã, que você continue sendo bênção na sua família, na sua igreja, para todos aqueles que estão ao seu redor. Muito obrigado. Faltou alguma coisa, Edson? Não. Quer que canta? Quer que fale alguma coisa? Eu queria que a nossa querida cantora, né? Marcela cantasse parabéns. Agora, né? Vamos lá, Marcela. Vamos lá, vamos atender. Vamos lá, Marcela. Vamos lá. Pega o microfone, vai lá. Em espanhol. Como ela preferia, Jorge? Como ela preferir. Isso. Vai lá. Reverendo, não tô podendo cantar por ordens médicas, então eu vou declamar. Por ordens médicas, você prega, você dança, você faz um monte de coisa, mas aí, a cantar, você canta muito bem, ué. Eu posso fazer seu calor. Não, vai lá. Cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. Te desejamos a ti, cumpleaños feliz. Muito bem. Mas não vai, Reverendo. Muito bem. Mais alguma coisa, Reverendo? Tá ótimo, muito obrigado. Tá Quer o bolo? Marcela, providencia o bolo aí. Ô, Luciana, vamos dividir seu bolo aí com o pastor Edson. Qual o recheio? Hein? Nozes é ótimo. Nozes foi o recheio que eu comi no dia 29, que é o aniversário da minha esposa, da Sônia. Olha aí, então vamos entrar na Sônia também agora. Vamos entrar no outro assunto aqui. Tem tema hoje aqui, gente? Vocês receberam alguma pauta? Que a pauta que eu recebi foi o aniversário do reverendo Edson amanhã. Eu faço aniversário em abril. Abril, olha aí. Tá logo ali também, abril. Na Diez, quando é? Novembro, logo ali. Muito bem, o meu é junho. Tá bom. Posso começar o programa, reverendo Edson? Tá ótimo, tá ligado. Posso começar? Podemos. Então vamos lá. O pior é que ela não acha. O problema é que ela não acha que está errada, diz a nossa ouvinte. Que pensa o senhor, meu irmão? JR, há uma influência muito grande no cristianismo e a gente vê algumas ações hoje, né? A igreja, ela desassociou das questões práticas da vida em si, né? A igreja hoje, ela vive totalmente desassociada de questões práticas do dia a dia. Então as pessoas cristãs, elas agem da mesma forma que as pessoas que estão lá fora, que não fazem parte da igreja. A gente não tem mais essa ligação, a gente não acha mais que o evangelho é algo que venha mudar a nossa vida, a nossa conduta em si. A gente acha que o evangelho é mais uma teoria que a gente acha bonitinho e que a gente acha legal e que a gente pode até ir à igreja, ouvir algumas coisas, mas colocar em prática, JR, a gente pensa que isso não é muito importante. Permita-me contar... Isso você diz que as pessoas acham isso, não é o que o senhor acha, não? Não sou o que eu acho, não. Inclusive, teve um colega que alguém foi procurar, né, porque uma pessoa havia dado um cheque sem fundo para ele.
E aí ele procurou a pessoa e falou: olha, você deu um cheque sem fundo, isso é algo errado, você não pode fazer assim. E a resposta da pessoa, que era da igreja: pastor, o senhor cuida das coisas daqui da igreja, lá fora da minha vida cuido eu. Então as pessoas estão vivendo como se elas, na realidade, o cristianismo não tivesse nenhuma diferença na sua vida prática, e essa é a questão. Então por isso a gente, apesar de ser um número muito grande de cristãos espalhado por toda a face da terra, a gente tem uma influência muito pequena, porque são poucos aqueles que pensam que o cristianismo precisa haver transformação de vida, precisa haver modificação, em que as pessoas precisam ter um caráter diferente e que as pessoas precisam agir de forma diferente. Então, em função dessas poucas pessoas, é que o evangelho ainda continua funcionando e continua ainda tendo alguma relevância na vida de algumas pessoas. Nadiege, concorda? Concordo, e eu queria ser um pouco mais taxativa. Quando ela fala evangélica, na verdade, evangelho quer dizer boas novas. Uma pessoa que se diz evangélica é aquela que prega as boas novas. Então, nesse momento, ela não está pregando as boas novas. Ou se ela disser que ela é cristã. Cristã é aquele que segue os passos de Jesus. Também não está seguindo os passos de Jesus. Então, só tem dois caminhos aí. Ou essa pessoa verdadeiramente não se converteu, não é? E não se converteu, logo ela não tem caráter, falta caráter nela, tem um desvio de caráter. Exatamente. Ou então ela tem um problema sério, uma patologia séria, que é a cleptomania, né? Então, quer dizer, a gente precisa realmente detectar o que está acontecendo com essa jovem. Quando ela diz que não existe, ela acredita que não existe nada demais no que ela está fazendo, ela dá uma derrubada em tudo quanto é coisa que a gente vem acreditando ao longo desse tempo, né? A amiga dela diz que muita gente faz isso e o que ela pega não vai fazer diferença para os donos da loja, Giamax. E aí? Claro que faz, né, JR? Eu quero agradecer a Deus por estar aqui. É um prazer estar com os irmãos. Ontem foi uma bênção o debate, nós estivemos acompanhando desde o começo, mas faz toda a diferença. Se não fizesse, ela não precisaria fazer escondido. Exato. Né? Poderia olhar no rosto do dono e falar: tô levando, tá? Avisar ele, né? Avisar, tô levando, não custa nada para você. Mas se ela precisa se esconder para fazer isso, é porque é uma coisa errada. E Jesus Cristo, conversando com Nicodemos, ele disse isso: quem faz o que é errado se esconde nas trevas, se aproveita do anonimato, né? Não assume suas atitudes. Agora, quem faz o que é certo faz isso na luz. Exatamente. Declara isso na luz para que as suas obras sejam manifestas e os homens glorifiquem a Deus. Então, faz a diferença sim, é um erro que tem que ser tratado. E eu espero que a gente possa fazer isso hoje aqui. O pastor Fábio, que pensa o querido sobre esse tema aí? Inicialmente, a nossa querida ouvinte, não é ela, tá certo? Mas é uma amiga dela. Ela diz que é evangélica, diz que a amiga não falta aos cultos, tá lá, firme e forte. E tem que ver se tá assumindo coisa da igreja, né? Também. Eu sumiu aquele nário, sumiu aquele nário. Sumiu aquela Bíblia sumiu e continua fechada. Não é? Que pensa o querido sobre esse assunto? Bom dia, JR, bom dia aos companheiros da mesa, bom dia aos nossos ouvintes. Eu, quando li a pauta, eu lembrei, num período da Faculdade de História, de um professor, Celso Thompson, lá na Gama Filho. E a gente estudando a antiguidade, e a especialidade dele era a antiguidade, nós chegamos a determinado momento e estudamos o povo hebreu. E o professor Celso, ele dizia uma coisa interessante. Ele, quando destacava o povo hebreu e a sua influência na sociedade, e principalmente nos valores que hoje nós temos, ele dizia o seguinte: não era a música, não era o negócio, o comércio, mas o que dos hebreus marcou os demais povos e a sociedade é o conceito religioso que eles desenvolveram sobre o monoteísmo ético. Monoteísmo, eles criam num único Deus. E ético, um Deus que exigia comportamento, que aqueles que o serviam deveria discernir o certo do errado. Olha que coisa interessante. No âmbito acadêmico, na perspectiva secular, eles olham para o Deus dos hebreus e conseguem perceber que o Deus dos hebreus tem uma linha de conduta para aqueles que o servem.
O Deus dos Hebreus exige essa análise, essa reflexão do que é certo e do que é errado. E esse Deus, dentro de uma perspectiva acadêmica, analisado pelos estudiosos, entende que o homem deve proceder e caminhar de acordo com a vontade dele. Então, isso se estendeu para o cristianismo de maneira muito mais enfática, uma vez que dentro da perspectiva judaica a coisa estava relacionada ao ato. Na perspectiva cristã estava na intenção, mudou e ampliou. Exatamente, mas a ideia desse Deus que tem um juízo e que tem leis e parâmetros para ser seguida é muito forte. E a gente fica então assustado se no âmbito secular as pessoas conseguem perceber esse Deus dos cristãos com essas normas, com esse comportamento ético, né? Quem dirá a igreja achar que está tudo certo, viver uma vida desleixada. Aqui um dos nossos ouvintes, José, está dizendo o seguinte: olha, quando lemos a Bíblia, somos apresentados ao Evangelho de Jesus, um evangelho bem simples, sabe, e humilde. Sendo assim, quando o novo convertido se depara com o que é pregado hoje, ele não entra em crise? Como não entrar em crise? Pergunta o nosso querido ouvinte Oséias, compartilhando conosco aqui. Ele está se referindo especialmente, me parece aqui, à questão desse liberalismo, né? Que é o destaque do pastor Fábio, inclusive. Qual o perigo de viver o evangelho onde tudo é relativo e permitido? A pergunta que a gente faz é isso mesmo? O que se espera? Se espera um conjunto de normas? O que se espera é que a igreja diga, olha, não pode isso, aquilo outro, tá certo? Então as pessoas esperam, então quando dizem, aquela igreja, ela é condescendente, é porque estão esperando que a igreja crie regras e as exponha e as publique, para que se alguém incorrer numa regra daquela que foi exposta, ela seja punida. Ou o evangelho, ele não é isso, ele é mais do que isso, ou ele é também isso. Eu quero ver a opinião dos companheiros. 4 microfones estão abertos. JR, há uma questão que é interessante, a gente vê o Sermão da Montanha de Jesus, né? O sermão, ele é muito complexo. Jesus estabelece algumas questões muito claras com relação à conduta. Na realidade, o Sermão da Montanha onde a gente vê Jesus colocando as condutas de forma mais clara. Mas é importante também a gente ver que nenhuma conduta ela vai ser eficiente se não houver uma ação interna do Evangelho. Porque é o Evangelho que nos conduz a ter condutas eficientes. Aí quando a gente vai para Mateus 18, que é justamente a questão de Mateus 18, você vê a pessoa fazendo uma coisa errada, você vai lá, conversa com ela sozinho, e lá tá contra mim, né? Contra mim entre colchetes, essas questões não aparecem. Aí você vai e corrige a pessoa, depois leva depois leva a igreja. Se a pessoa não aceitar, você considera essa pessoa como publicano, né? E como pecador. E é interessante, quando a gente vê lá em Mateus 18, essa questão você vai alcançar essa pessoa. O evangelho, ele tem que fazer diferença na minha vida de forma interna. Eu não posso ter conduta, eu não consigo ter conduta ética, né? Agradável, diante até mesmo da sociedade, sem uma ação efetiva do evangelho dentro de mim. Então, uma ação interna, essa ação interna, ela de alguma forma transfere para uma ação externa. Bom, o que a gente está colocando aqui em pauta é a questão da lei, que eu acho que a ênfase que o JR está dando. A questão da lei é a questão da graça. Quando nós tínhamos lá dentro do judaísmo os cerimoniais, todos aqueles cumprimentos, era a questão da lei, e eu entendo que a lei, ela não foi abolida, o próprio Jesus disse isso. E na verdade ele veio para reinterpretá-la, porque da forma que estava sendo aplicada, a gente percebe de forma muito nítida Jesus dando uma nova interpretação para a lei. E na verdade ele diz que veio até cumpri-la. Só que a lei serve para mostrar o que é certo, qual é o processo ético, qual é o comportamento que a gente deve ter, mas também para nos mostrar que a gente não consegue atingi-la. E aí Jesus veio, e ele vem, ele cumpre no nosso lugar, ele vive a lei no nosso lugar, e aí entra a graça de Deus. Agora, a gente precisa ter aqui coerência com o que está escrito em Romanos, capítulo 6. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que abunde a graça? De modo nenhum. Nós que já morremos para o pecado,
como viveremos ainda nele? A grande verdade é que aquela busca por regras, por cerimoniais, isso já foi abolido. Agora, quem foi alcançado pela graça, pelo perdão, porque entendeu, concordou com Deus que o destino da natureza humana é o inferno e agora tem a possibilidade de viver o céu, essa pessoa não quer voltar para aquele lugar. Ela não quer voltar para aquela condição. E aí, ele nasceu com Cristo. E o Espírito de Deus está nele. E há um desejo tremendo em ser parecido com Jesus. Então eu creio que agora a gente não precisa mais de lei. Mas o salvo tem o desejo de acertar o alvo, de conhecer o que Jesus, o seu Senhor, tem como comportamento de vida. E é bom destacar também que a graça, ela traz com ela uma responsabilidade, né? É muito comum naqueles encontros que Jesus teve com pessoas que por ele foram restauradas, como por exemplo aquele senhor no tanque de Betesda, né? Ele terminar a conversa dizendo: não peque mais, para que não te suceda coisa pior. Já estás são ou já estás restaurado, a depender da tradução, e diz assim: não peque mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, a graça vem, mudou minha vida, transformou, mas ela traz com ela essa responsabilidade de apresentar ao mundo uma nova maneira de viver. O escritor aos Hebreus diz que nós, né, que fomos alcançados pela graça, nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas. E ele pergunta: como escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Então é uma coisa que tem que ser levada com seriedade. A pergunta que eu fiz, que eu queria explicitá-la um pouco mais, é que vocês sabem que algumas pessoas, elas analisam a igreja a partir dos seus membros e não a partir da sua teologia ou da sua doutrina estabelecida biblicamente e pastoralmente. Numa análise superficial, você pode olhar uma igreja e você pode, ao final do culto, conversar com alguém e dizer: você viu aquela menina, ela estava com a roupa transparente, você viu aquele rapaz, ele estava com um jeitinho assim, um trejeito homossexual, você viu aquele homem, ele estava de maneira desrespeitosa, olhando as pessoas e tal. Aí você analisa a igreja, você pegou 3 exemplos e diz o seguinte: esta igreja, pelo amor de Deus, as mulheres lá andam do jeito que elas querem, tá cheio de gayzinho, entendeu? E outra coisa, os homens lá são desrespeitosos. A pergunta é uma análise justa? Não é uma análise justa. Já pergunto, já respondo aqui mesmo. Por quê? Porque você está analisando com base nisso. Agora, o que é que as pessoas esperam? Há um saudosismo. Antigamente não era assim. Por isso está aqui dizendo, olha, antigamente não era assim. Vocês são novos, mas a pergunta que eu faço a vocês era: antigamente não era assim? Ou sempre foi assim? As lutas sempre foram evidentes, mas hoje se pretende tratar o mesmo assunto de maneira diferente. O número dos excluídos diminuiu ou não? O número dos disciplinados diminuiu ou não? Diminuiu porque a igreja afrouxou? Ou diminuiu porque o pecado diminuiu? Ou diminuiu porque as pessoas lidam com isso de uma outra forma hoje? É uma questão. Eu acho que diminuiu. Não vou dizer porque a igreja afrouxou. Eu não sei nem se a gente tem a resposta para essa pergunta, mas eu acho que em algum momento vai ser um pouco de cada coisa. Um pouco de cada coisa. Vamos tentar, né? Você está entendendo a reflexão? Quer dizer o seguinte, porque a pessoa está lá olhando para o passado, o seguinte: hoje tudo é permitido. É permitido? Não. Não é permitido. Não mudou. Permitido não é. O que a pessoa está dizendo é o seguinte: primeira coisa, essa nossa ouvinte que fala sobre a amiga, alguém da igreja sabe que a amiga faz isso? Alguém além dela sabe que a amiga faz isso? Qual foi a ação dela para que a amiga deixasse de fazer isso? Exatamente. Aí ela aponta pro resto do universo. A turma não tem nada a ver, da maioria. A maioria dos crentes, então, é uma afirmação muito forte. Tá certo? Quer dizer, você, em sã consciência, alguém diria que alguma igreja permite que alguém pegue alguma coisa na loja do outro lá? Tá certo? Agora, você já viu alguma regra? Já viu escrito lá? Olha, é proibido. Você imagina, se precisar dizer isso, é isso que eu tô falando.
Quer dizer, a imaturidade é tão grande, é isso que eu estou dizendo, a imaturidade é tão grande que parece que é necessário dizer coisas que não são necessárias serem ditas, que é óbvio. A minha palavra introdutória foi isso, foi tentar mostrar que o próprio âmbito secular reconhece que existe uma ética e um comportamento do povo que se chama pelo nome de Deus. Se o âmbito secular reconhece isso, a igreja não pode olhar com naturalidade um comportamento como esse e entender que é normal. Não é normal. Jesus continua ainda sendo parâmetro para as nossas vidas, continua sendo referencial. Ele nos orienta lá em Mateus capítulo 28, 19, que nós deveríamos, enquanto vivermos a nossa vida, então enquanto você vá, faça discípulos, batize, agora ensine tudo aquilo que eu tenho orientado. Então há uma orientação, há um referencial, há um estilo de vida a ser seguido, e esse estilo de vida é o de Jesus. Jesus é o nosso exemplo, a gente precisa olhar para ele. Nós estamos trabalhando com casais e alguns casais chegam a dizer que não tem o que melhorar. Eu falo assim, opa, olhe para Jesus e você vai perceber que existe muita coisa a melhorar. Ele é o referencial, ele que deve ser o padrão para que a gente perceba o quanto precisamos entrar nesse caminho de santidade. John Stott diz o seguinte, muito interessante: a lei, ela trouxe a graça, e a graça traz a santidade. Então existe um caminho a ser percorrido. Mateus 5,19 diz: qualquer um, pois, que violar um desses mandamentos, na realidade está violando o mandamento de não matar, por menor que seja, assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo, se a vossa justiça não excede a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. É interessante que não há nenhuma sociedade, nenhum grupo que permita roubar. Não há nenhum grupo que permita roubar, por mais questões que sejam, né? Até aquelas pessoas traficantes, grupos não religiosos, não religiosos, eles não permitem, todo mundo sabe. Então, como alguém pode, na igreja, sendo serva de Deus, aceitar que isso é algo normal, que não tem nada a ver? Não existe nenhuma questão relacionada a isso. Por isso que no início eu falei que precisa entender se ela realmente é uma pessoa convertida, né? De repente ela está na igreja, vai aos cultos, está ali e até canta, participa das coisas da igreja. Essa é uma ideia que transcende a igreja, né? Porque é verdade, a gente não pode achar que a igreja, dentro da igreja você pode fazer isso, agora não tem nada a ver. Interessante, né? A gente está falando falta ela tomar posição, falta ela, de repente, decidir a viver por Cristo. E quem vive por Cristo muda a vida, porque Cristo é aquele que nos muda. Nós estamos falando de um exemplo de alguém que entra numa loja e pega algo. Mas tem alguém que bota o fio lá no relógio da Light. O gatonete. Exatamente. Então, que talvez olhe para esse exemplo e assim, não, realmente isso é um absurdo. Mas não é um absurdo comprar o CD pirata. É a trave. Não é um absurdo. Exatamente. Então, é muito mais uma análise realmente quem tem sido o seu referencial de vida. Muito bem. Exatamente. Ponto de vista histórico, sociológico, você vê que a lei ela foi estabelecida para impedir que coisas erradas acontecessem. Então, se estabeleceram várias leis ao longo dos anos. Os pastores aqui conhecem o Código de Núzio, o Código de Hammurabi, depois o Código de Moisés. E aí nós temos as leis de cada país. Em cada lugar você tem uma lei. Em cada empresa você tem um conjunto de regras. Você trabalha numa empresa, olha, não pode uniforme, não pode isso, só tem que fazer assim. Tem um conjunto de regras. Em qualquer lugar tem regra. Agora, algumas questões elas são externas e outras elas são internas, porque ao contrário do que nós podemos aprender com o Código Brasileiro, o Código Brasileiro ele é externo. Ele não vai ter uma ação sobrenatural do Código no meu coração e na minha mente. O que acontece de maneira sobrenatural é a ação do Espírito Santo. E ele age para me mostrar o caminho para eu não contrariar a vontade do Senhor. Então, para que não haja pecado, para que eu não erre o alvo, para que eu não desagrade a Deus, para que eu não traga nenhum tipo de coisa contrária ao Senhor, o Espírito Santo ele age dentro de mim. Então ele me convence. O problema é quando a mente fica cauterizada, e aqui o ouvinte fala sobre esse assunto, diz o seguinte, aí, a mente cauterizada. O ouvinte encaminhou aqui o texto de 1 Timóteo 4, que fala sobre apostasia. Olha, o Espírito Santo afirma expressamente que nos últimos tempos alguns
apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios, pela hipocrisia que falam mentiras e que tem cauterizada a própria consciência. Ou seja, a consciência não dói. Acabou. Não faz diferença alguma. É o que eu acho, é o que eu penso, eu faço o que eu quero. Não tô nem aí para saber o que Deus quer. Como é que lida com isso, quando a mente cauterizou, companheiros? Foi o meu destaque, né, JR? A Bíblia diz em Provérbios 29 que quem odeia a disciplina e se mostra cada vez mais teimoso, num dia inesperado verá a sua vida desabar, mas será tarde demais para receber ajuda. Então, a mente cauterizada é um perigo gravíssimo, porque a fé vem pelo ouvir. O ouvir produz a conscientização e gera a fé, né? Eu não posso crer no que eu não entendo. Eu preciso crer, preciso entender para crer. Então, uma mente cauterizada, uma mente trancada à verdade, é o grau mais perigoso que a pessoa pode vivenciar aí no que diz respeito a ter a chance da sua salvação. Porque ela já declarou que não pretende mudança, ela não aceita qualquer tipo de mudança. Isso é fruto do egoísmo, da soberba, de vários sentimentos que a pessoa vai desenvolvendo, crescendo dentro de si, criando raízes, a ponto de não aceitar mais o conhecimento da verdade. E Jesus falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu li há um tempo atrás um livro que até se tornou filme, O Caçador de Pipas. É um livro que fala um pouco sobre o Islã, mas muito interessante, aonde um dos personagens principais, ele resume a questão do pecado, dizendo que só existe um pecado. Eu nunca tinha visto isso por essa perspectiva, que é a mentira. O diabo é o pai da mentira. Ele não é o pai do adultério, não é o pai da prostituição, ele é o pai da mentira. É que a mentira se desdobra em vários pecados, mas no fundo, tá lá a mentira. Eu me prostituí porque eu achei que eu tinha direito de deitar com uma mulher que não é minha. Mentira, eu fui enganado, né? Enfim, então, e só tem um remédio para mentira. É a verdade. Conhecereis a verdade. Só tem, é o único antídoto. É o conhecimento da verdade. Então, como lidar com a pessoa que está com a mente cauterizada? A Bíblia diz que a palavra de Deus é martelo que esmiuça a penha. Só a verdade pode mudar essa pessoa. Ouvinte da Chatuba dizendo o seguinte: olha, minha mãe é cristã, mas mente muito, e quando a gente fala com ela, ela diz que Deus entende, entendeu? Deus entende. Vamos voltar a ela aqui, do Centenário, ouvinte dizendo: eu tenho o mesmo problema dessa ouvinte, eu tenho o hábito de furtar pequenas coisas, mas ao contrário dela, tenho consciência de que isso é errado. Outro ouvinte: eu conheço várias pessoas que pensam assim, que sair pra noitada ou beber ou ir a bares não tem nada demais. Outro ouvinte me conta: a irmã da minha igreja, toda a ceia, pedia perdão por ter aberto o saco e furtado balas de leite no mercado. Ela disse ser viciada. Eu só digo a você o seguinte: quando eu achei que eu sabia, que eu descobri que eu não sabia nada. Eu achei que sabia, mas eu não sabia. Mas tem gente que acha que sabe, mas não sabe nada. Pesquisa 93. Marcela Bastos, muito bom dia, Marcela. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. A pesquisa é a seguinte: vem cá, você conhece muitos crentes aí que justificam o que fazem de errado com a frase: isso não tem nada a ver? Bom, que bom. A maioria dos nossos ouvintes, 96% deles, dizem... Não, eu falei que bom, mas não é que bom não. Que bom não, que mal, né? Não, entendi, entendi. Porque no Face aqui a maioria dizendo... Conhecem sim, eu tô conhecem sim, a maioria conhece sim, infelizmente. É fato. Agora, Marcela, a nossa Primavera 93, o nosso debate @radio93.com.br, vamos contar para os nossos ouvintes? Você vai mandar pra gente aqui a sua homenagem especial pra quem você ama, seu marido, sua esposa, seu namorado, sua namorada, seu noivo, sua noiva. Aqui o JR apelidou carinhosamente aí de Semana Romântica. Vocês estão escrevendo isso nos e-mails que mandam pra gente aí pra debate. Mas não é pra amor assim? Não é amor à mãe, não é isso? Não é amor à mãe, inclusive tá chegando alguns. Gente, nós estamos guardando, mas essa semana é a semana do romance. Isso. É a semana romântica. Muito bem. Então conta pra gente, conta a sua história, conta por que você quer fazer essa homenagem, mas não esquece de colocar
obviamente é o seu nome, mas o nome da pessoa que você quer homenagear, o telefone de contato seu e da pessoa e o endereço para onde a gente deve enviar as flores. Tem esposa que tá mandando endereço do trabalho do marido, aí você tem que ver até que hora o seu marido fica lá, ou o endereço do trabalho da esposa. Se a sua esposa sai meio-dia, não adianta, manda o endereço onde ela vai estar, porque as flores vão chegar à tarde, tá? Manda pra gente que sexta-feira a gente vai fazer essa homenagem aqui por você. Sexta-feira, bênção puríssima, minha gente. Eu curto essa estação da rádio que conquistou meu coração. Deixa eu dizer uma coisa, você está acompanhando a greve dos professores, não está? São quase 2 meses de greve, há um processo muito doloroso, uma luta muito grande. O professor, todos nós temos uma referência emocional aos professores. Tivemos professores maravilhosos, algumas malas, evidentemente, toda classe, né? Toda classe tem professor mala, que enrola, que não dá aula direito, mas a maioria esmagadora são bravos guerreiros em prol da educação, que não se furtaram a qualquer tipo de esforço para ensinar, desde as primeiras letras até os doutorados, pós-doutorados e por aí vai. Gente que ainda hoje batalha muito por mais qualificação para ensinar melhor ainda mais as pessoas que estão na sala de aula. Graças a Deus, temos muitas escolas, mas os professores, como é conhecimento de todos, eles ganham muito mal. Eles estão com várias reivindicações. Você tem acompanhado as manifestações e algumas delas bem explosivas. Agora, por exemplo, nesse exato instante, os professores fizeram agora recentemente uma faxina no entorno da Câmara Municipal na Cinelândia. Isso é um gesto simbólico, com várias barracas ali agora de acampamento, com murais, com as afirmações da classe, enfim, de tudo aquilo que eles estão reivindicando. Por outro lado, tem o município se posicionando de outra forma e a Câmara também de outra forma. O policiamento está ali, naturalmente, para controlar qualquer tipo de exagero. Como povo de Deus, todos nós temos opiniões e podemos manifestar as nossas opiniões. E a gente deve associar a nossa opinião, nosso posicionamento sobre esse assunto à nossa oração. Vai ser um dos temas da nossa oração de hoje, para que Deus dê consenso, que Deus dê sabedoria, que Deus abra as portas, porque os professores merecem ganhar o suficiente para manter a sua casa de maneira digna, porque diz a Bíblia e nós cremos que digno é o trabalhador do seu salário. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. E aí, companheiros, vamos lá, vamos começar aqui por onde, hein? Noitadas? Vamos lá, conheço várias pessoas que pensam assim, que pra noitada, beber e bares não tem nada demais, na minha opinião tem tudo a ver, ou você é luz ou trevas, não há meio termo. A opinião de um dos nossos ouvintes tem nome de profeta e vem lá de Belfor Roxo. Que pensam vocês? Olha, JR, isso é a gente que lida com algumas questões, às vezes dentro da igreja, com ministérios, e eu bato sempre na mesma tecla e às vezes a gente não é bem recebida pela forma que fala e que pensa, mas, por exemplo, eu fico assim muito assustada quando você encontra dentro de alguns ministérios jovens, grupos que depois de um ensaio de ministérios, que eu vou falar é muito sério, depois do ensaio do Ministério de Louvor, saem para a noitada, para pagode, para beber e passarem a noite juntos fora e chegam bêbados de madrugada em casa para aí no domingo estar à frente do Ministério de Louvor da igreja. Isso é uma coisa que tem acontecido, eu tenho acompanhado, alguns pastores têm pedido socorro em relação a isso, porque é uma coisa assim muito séria. Por exemplo, o Ministério de Dança, que antes de apresentar a sua programação de Natal, vai para a micareta, né? O nome? Não sei. Eu nem sei, micareta. É isso? Isso, micareta. Né? Micareta. Então, quer dizer, na época do Natal tem esses eventos e grupos de dança vão para micareta
para poder dançar, pular e depois apresentar a programação de Natal. Isso, infelizmente, é alguma coisa que tem acontecido. E eu acho que quando essas pessoas estão agindo dessa maneira, precisam ser tiradas do altar, precisam estar no banco, sendo acompanhado pelo pastor para um discipulado, porque elas não têm noção da responsabilidade que elas têm de estar diante do altar, diante da igreja, ministrando e servindo ao Senhor. Nós vivemos um tempo realmente muito terrível, né? A gente vive a divulgação do evangelho tem trazido, as igrejas têm realmente enchido, e a gente tem percebido isso, né? Tem aumentado o número de evangélicos, mas a gente tem perdido um pouco nas questões éticas, né? Isso porque o evangelho não tem feito diferença na vida das pessoas. Hoje nós iniciamos o mês da reforma, né? E a reforma marca justamente um período assim, um período de grandes trevas que as pessoas viviam. Eu penso que a gente esteja se aproximando para esse momento. Apesar da igreja, do evangelho ter sido muito popular, o evangelho hoje é bastante popular. Dentro das religiões, o evangelho talvez seja a mais popular hoje, né? As pessoas sentem orgulho de dizer que são evangélicos. Mas a ação dos evangélicos hoje é uma ação totalmente terrível, uma ação triste. Reverendo Edson, só para complementar a sua palavra sobre esse assunto, vamos lembrar de um fato histórico que na época da reforma a igreja como era fortíssima. Exatamente. A ponto de não passar longe dela a ordenação dos reis. Ou seja, olha a força que tinha a igreja naquela, força política, força econômica. Agora ela vivia longe de Deus. Exatamente. Aí houve a reforma, contra a reforma e por aí vai. Mas só para lembrar que a gente vive o momento seguinte, o senhor está dizendo, as igrejas estão cheias, estão crescendo o número, então como olhando de fora se diz assim, a igreja está forte. Só que a gente sabe que o conteúdo, não o conteúdo no sentido do que está sendo ensinado, isso também poderia ser alvo da nossa discussão aqui, mas o conteúdo, o resultado que o senhor está falando, qual o impacto? O impacto da igreja na sociedade é pequeno ou nenhum. A gente tem percebido isso, porque na realidade, JR, a igreja se tornou uma maneira de eu alcançar os meus desejos na sociedade. Eu quero os meus desejos lá. As pessoas dificilmente estão na igreja porque morreram para Cristo, porque querem para Cristo. Eu estou na igreja porque eu quero uma situação financeira melhor e eu peço que as pessoas orem para que eu tenha uma situação financeira melhor. Eu estou na igreja porque eu quero que a minha família esteja toda vivendo com saúde, as coisas boas estejam acontecendo e eu quero que as pessoas lá me ajudem a concretizar os meus sonhos. Dificilmente as pessoas estão na igreja por causa de Cristo, por conta de Cristo. As pessoas não estão na igreja por amor a Cristo, as pessoas estão na igreja por amor a um monte de coisa. O grupo lá é bonito, as pessoas lá são boas, são legais, a gente está se relacionando. Então a gente vive nesse tempo na igreja. E aí os púlpitos alimentam essa busca. Exatamente. E aí a gente não fala mais de denúncia ao pecado, de uma vida de santidade, aquela mensagem que muitas das vezes não é agradável ouvir, elas ficam omitidas. Exatamente. E a gente vai vendo realmente essa busca aí. Aí eu vou à igreja para buscar a vida que eu pedir a Deus e não a vida que Deus me pediu. Exatamente. E a gente percebe um púlpito que não se preocupa em conduzir, né? Mas em descobrir o que o povo quer. Vocês querem o quê? Ah, tá bom, a gente vai. Então, e é sedutor. Exatamente. E é sedutor porque nós temos uma vontade de ter os templos lotados. Exatamente. E a gente percebe que... essa é a percepção que eu tenho. Posso estar até errado, mas a ideia que eu tenho é que esse crescimento dos evangélicos no Brasil é mudança de religião. E não é essa a proposta do cristianismo, é a mudança do ser humano. Exatamente. E mudar o ser humano é mexer com o seu caráter, é mexer com as suas feridas, é repensar a vida, é o sacrifício de muitas das vezes abrir mão dos seus desejos e fazer o desejo de Deus. E é interessante. E essa busca, eu entendo que essa busca, ela não pode vir por um legalismo. Exatamente. Claro. Vem para um encontro pessoal com Cristo Jesus. Exatamente. E o reconhecimento do jeito que eu vivo não está certo e agora eu quero viver para Ele. Exatamente. Colocando, se a gente olhar, Jesus se propôs a agir dessa forma e Jesus foi crucificado em função disso. Então, quando nós, pastores, nos propomos a agir de alguma forma que aponta o evangelho bíblico, que aponta aquilo que a Bíblia está sendo colocada, é possível que nós não sejamos pessoas populares assim.
porque o evangelho é loucura, como o apóstolo Paulo mesmo diz. É loucura para os homens o evangelho. O evangelho, ele não é lógico. A gente conseguir colocar na cabeça de algumas pessoas, diante das questões lógicas, diante da ciência, diante dos avanços, que Jesus nasceu de uma Virgem Maria, colocar na cabeça das pessoas que algo interno pode agir e que alguém pode ser transformado. Que o evangelho é o poder de Deus, quando as pessoas percebem o poder do dinheiro, o poder da ganância, de muitas coisas. Então, isso não é popular. Isso é algo que não é popular, e a gente percebe em função disso que muitas vezes a gente é seduzido. É que as pessoas, elas gostam de viver enganadas, né? Exatamente. Já no tempo de Jeremias ele dizia isso: os profetas profetizam falsamente, os sacerdotes ensinam coisas que não são verdades, e é o que o povo quer ouvir. Exatamente. Agora a pessoa não se atenta para o que Jesus falou, né? Ele diz lá em Lucas 13:27 que algumas pessoas se apresentarão a ele e ele responderá: digo-vos que não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, todos vós os que praticais a iniquidade. Então, essa realidade não tem sido apresentada nas nossas igrejas, porque ela contrapõe ao interesse da maioria. E aí, para não me chocar com essa maioria, eu evito tocar nesses assuntos. Eu estou dizendo porque é uma postura de muitas pessoas. Olha aqui, já ampliando aqui no que nós já lemos, para que vocês respondam. Ouvinte dizendo que tem o mesmo problema dela, tem o hábito de furtar pequenas coisas, mas ao contrário dela, tenho consciência de que isso é errado, tenho vergonha de falar com o meu pastor, eu não sei onde buscar ajuda. Que vocês me aconselham? Olha, pergunta a nosso ouvinte aqui do Centenário. Eu vou falar num exemplo rapidamente. O que faz a nosso ouvinte? Essa ouvinte, claro, ela precisa procurar um psicoterapeuta, né? Porque na verdade o que ela tem é uma enfermidade psicológica. Eu lembro que alguns anos atrás eu peguei uma menina de 4 anos que tinha esse problema já com 4 anos de idade. Trabalhamos com ela ainda aos 7 e parecia que tudo tinha se resolvido quando voltou aos 15 anos da mesma forma. E depois, graças a Deus, foi realmente curada, foi liberta e foi tratada. Mas é um problema sério, porque esse problema vem realmente, às vezes, desde a infância, por falta de profunda carência realmente afetiva, mas profunda mesmo. Então a pessoa precisa procurar um psicólogo, alguém que vai... Agora, eu queria lembrar a nosso ouvinte que é o seguinte: se ela for pega, ela será presa. Exatamente. Então você, de um problema que você, eu tenho um problema, você vai passar a ter muitos outros. Exatamente. Vai ser aí o medo talvez lhe faça bem, né, nessa hora. Talvez o medo seja bom, para que você não corra esse risco em hipótese alguma, pelo amor de Deus. Agora, e outra coisa, procurar com urgência, com certeza, mas tem que procurar com urgência para tratar esse assunto, para que ele seja apenas este problema que está sendo discutido aqui, tratado de maneira clara. Agora, eu sei que falar com líder espiritual, às vezes a pessoa não tem a paciência, não tem condições de apoiar, mas que você precisa de um suporte espiritual, você precisa. Alguém precisa cobrir você em oração, alguém precisa te sustentar em oração. Se não é o líder espiritual, pelo menos uma pessoa, mesmo que você não diga o motivo, mesmo que você não diga assim, olha, ore por isso, diz assim, ore pela minha vida. Nós vamos orar. Quero assumir com você, ouvinte amado, que nós vamos orar. Vou pedir aos companheiros aqui, nós vamos orar. Agora, peça mais gente que você conhece, assim, e sem dizer o quê, porque isso vai abrir um negócio complexo, um negócio como esse. E ela já tem uma certa idade. Eu lembro que essa menina, com a idade que ela já estava já mais avançada, já como na sua juventude, nós fomos direto, que ela já tinha conhecimento do que era a vida dela, enfim, fomos direto na causa. Então ela precisa fazer uma retrospectiva na vida dela e ver aonde ela começou, de que forma, os sentimentos dela, porque ela vai colocar tudo isso diante do Senhor também e vai pedir a Deus para ajudá-la a superar aquela falta que ela teve lá no passado. Porque na verdade toda essa ação que ela tem é uma falta que ela tem do passado, de ver alguma coisa realizar na vida dela, no seu emocional. Então ela precisa realmente procurar uma ajuda psicológica. Chatuba, ouvinte dizendo, minha mãe é cristã, mas mente muito, e quando a gente fala com ela, ela diz que Deus entende, que ela não está prejudicando ninguém.
E ainda se irrita quando eu falo. Pergunta ao nosso ouvinte aqui, o que eu devo fazer? Mateus capítulo 18. Do versículo 15, Jesus dá uma orientação. Se teu irmão pecar, você o repreende. Exatamente. E se ele não te ouvir, você leva mais um. Né? Se ele não ouvir, leve à igreja. E se ele não ouvir a igreja, aí Jesus diz assim, ó, considere ele um gentio. Então, publicano. Um gentio publicano. Há um caminho a ser seguido, né? É interessante que Jesus diz assim, ó, considere. E aí, qual o perigo de viver essa vida do relativismo, tudo pode? É que você talvez lá no dia do juízo perceba que não vai parar onde você acha que vai parar. E não há no que não pode entrar, né? Que não pode entrar, né? Exatamente. Dentro do que o irmão está colocando, a gente às vezes no considere gentio publicano, mas na realidade, se a gente for pensar no cristianismo em si, o gentio e publicano são pessoas a serem alcançadas pelo poder do evangelho. Então a gente não parar e desistir da pessoa, porque muitas vezes a gente desiste de pessoas porque a gente acha quanto mais, e a Bíblia em nenhum momento ela nos leva a desistir de pessoas, nos leva a agir de forma diferente, e essa é a questão crescente, e aí você considera uma pessoa a ser alcançada pelo poder do evangelho, que foi o que Jesus fez com relação aos publicanos e os gentios. Em cima do que foi dito aí, do que foi lido, não há a hipótese de fingir que aquilo não está acontecendo. Exatamente. E abandonar a pessoa no seu erro. Exatamente. Cabe a quem está de fora, percebendo esse caminho errado que a pessoa está tomando, de alertar ela. A Bíblia diz, se você vê o justo se afastando do seu caminho, né, deve repreendê-lo. E se ele parar de praticar iniquidade, ele será salvo. Se ele continuar naquele caminho, ele será condenado. Mas você vai limpar suas mãos do sangue daquele justo. Uma passagem eu gostaria de ler aqui para aqueles que dizem que não tem nada a ver, né? Tem esses argumentos. 2 Coríntios 10, segunda carta aos Coríntios 10, 3 a 5 diz assim: pois embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas. Ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Então esse nada a ver tem que sair da boca e do pensamento, do sentimento das pessoas, e as pessoas estão precisando realmente levar cativo os seus pensamentos ao altar do Senhor, à cruz de Cristo. Por e-mail ouvinte dizendo, as pessoas estão esquecendo o que o apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios 12, 6, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Os crentes hoje xingam, ouvem qualquer tipo de música e acham tudo normal. Ouvinte dizendo aqui, lidar com pessoas que não aceitam que estão vivendo no pecado é muito difícil, principalmente quando a pessoa não aceita que, mesmo na igreja, não está livre das tentações. Outro ouvinte dizendo, sou nova convertida e sinceramente vejo cada coisa. Eu tenho 2 amigas que são cristãs desde pequenas, mas frequentam casas de show, noitadas e até bebem, como dizem, socialmente. Quando eu discordo, elas falam que estou fanática porque eu sou nova convertida. Mas como elas, que são crentes há tanto tempo, não sabem discernir Deus, pergunta uma de nossas queridas ouvintes. É terrível. Olha aqui, palavra dura, com aquele evangelho, né, que não confronta, que a gente tanto tem tocado no assunto aqui. E a pessoa vai vivendo, os dias vão passando, os anos vão passando, e a pessoa não se sente contrariada nas suas vontades. Pois é, pastorzão, aí eu volto àquele tópico, é o seguinte, é o evangelho que não confronta, é a mente cauterizada, que já não escuta a confrontação, é gente que escuta a confrontação, mas discorda, tá certo? Porque admitir que não há confrontação é admitir que a Bíblia não é pregada em nada. Porque mesmo que você pregue um texto que não tenha exatamente um caráter de confrontação, ele traz tantos princípios evidentes para a vida do indivíduo que fica difícil. É por isso que eu estou falando que eu acho que tem gente que gostaria que tivesse o seguinte, olha, não pode ir a lista inteira ali, porque a pessoa esconderia atrás daquilo ali. Mas Jesus ampliou isso. Mas isso não é mais o cristianismo. O cristianismo não é isso. Exatamente. É isso que complica. As pessoas querem uma coisa que não é cristianismo. O cristianismo ajuda a pensar. O Espírito Santo está dentro da gente e a base é a Bíblia. Exatamente. Então é o seguinte, qual é o livro de regras aí? É a Bíblia. Está fora da Bíblia? Outra coisa, se o seu pastor te ensinar errado, olha bem,
e você está lendo na Bíblia que está errado, e você fizer errado, quem está errando é você também. Claro. Porque você tem que obedecer à palavra do Senhor. E aí, Converse, dialogue, mas não negue a palavra de Deus em hipótese alguma. A autoridade pastoral está no ensino. E se é o ensino das escrituras. E condicionada a isso. É isso ao aí. ensino. É exatamente isso. Então, se você quer saber o limite da autoridade pastoral, está na palavra do Senhor, naquilo que ele ensina. Exatamente. O JR, Pô, não, meu irmão. algo importante também da gente ver é que as pessoas facilmente esfriam o amor, né? A gente vê a questão do apóstolo Paulo, a gente vê lá Mateus que fala: se por amor a vocês eu vou abreviar os dias porque o amor esfria. A gente vê a igreja de Éfeso lá em Apocalipse, quando João fala, vocês têm, no caso Jesus fala, vocês têm que voltar ao primeiro amor. Então é possível que muitas pessoas convertidas que tiveram impacto com o amor, já esqueceram daquele amor que tiveram a Cristo e hoje estão totalmente distanciadas do primeiro amor. Então as pessoas novas convertidas, quando chegam na igreja expressando o seu amor a Deus, elas realmente podem de alguma forma impactar as pessoas que já perderam, que já afrouxaram a questão do amor em si. Sabe o que acontece? O relacionamento com Cristo se torna comum. Exatamente. É mais especial. Exatamente. Eu com tristeza eu vou falar isso. Precisamos pedir ao Senhor por conversões. É verdade. Gente que tem experiência com Cristo. Exatamente. E que não seja conversão à religião, à Exatamente. mudança de religião. Precisamos pregar a salvação em Cristo Jesus. Precisamos anunciar esse evangelho. Para que haja conversões e mudança de vida. E ainda acrescento, companheiros, mais algo para a gente pensar: que existem discipulados às avessas. Ao invés de ser discipulado ao cristianismo, é o discipulado ao não cristianismo. Pessoas que se aliam a novos convertidos para ensiná-los a como não viver. Exatamente. Infelizmente, há pessoas que acabam levando os outros para o abismo. São aliados do pecado e não aliados da palavra do Senhor. E aí é um problema dos mais graves. Vamos orar, orar e orar. Pesquisa 93. Você conhece aí muitos crentes que justificam o que fazem de errado com a frase nada a ver. Aumentou aqui 1%, 97% dos nossos ouvintes conhecem, infelizmente. Muito obrigado aos nossos ouvintes pela participação no programa de hoje. Vamos aos prêmios. O Jacó Ferreira, de Campo Grande, leva para casa o CD O Dono do Poder da Beatriz. O Vitor Alberto, de Paciência, leva o CD Liberta-me, da Fernanda Brum. E o Anderson Bastos, de São Gonçalo, leva o DVD Na Estrada, da Aline. Ô Marcela, deixa eu contar aqui para os nossos amados ouvintes que a partir do dia 7 de outubro o nosso ouvinte poderá ouvir e compartilhar o Debate 93 através do site debate93.com.br. O Debate 93 do dia estará disponível, além dos programas já veiculados também. E você poderá compartilhar com seus amigos e fazer os seus comentários. Esta é mais uma ação da 93 FM para conquistar ainda mais o seu coração a partir do dia 7 de outubro. E o site é debate93.com.br, estreando no dia 7 de outubro. No dia 7 de outubro, lembrando que hoje em dia você só tem acesso aí aos 7 últimos programas, né? O programa já tem uma semana atrás, mas isso vai mudar aí com essa estreia no dia 7 de outubro. Além do que, você vai poder compartilhar aí no seu Facebook, enfim, mandar pelo Twitter, fazer do jeito que você quiser, compartilhando com seus ouvintes, fazendo o debate. Com seus amigos, com seus amigos, isso, ouvintes e amigos, tá certíssimo, muito bem. Você vai multiplicar o Debate 93, que vai deixar de ser só de 11 ao meio-dia da manhã para se tornar a qualquer horário. Muito obrigado, querido ouvinte. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Ouvinte dizendo: quando eu era jovem e sempre que minha tia via alguém sendo usado por Deus na igreja, ela dizia assim: isso é da carne. Alguns anos se passaram, ela começou a ser tomada por um espírito imundo, inclusive precisou ser internada em um hospício. Minha mãe diz que essas coisas aconteceram com ela porque ela dizia que as coisas de Deus eram da carne. Essa afirmação faz sentido? Uma pessoa convertida pode ser possuída por um espírito mau?
Como entender um texto da casa varrida e a volta de 7 espíritos piores, referidos em Mateus 12, 43 a 45, hein? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Em nome de toda a nossa equipe aqui, muito obrigado aos nossos companheiros. Pastor Fábio, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR. JR, tem o pessoal dos Correios, lá Correios. no CDD de São João. Mas estão em greve, não? Não, estão ligados no debate, né? Não deixaram de entregar as cartas, não, mas estão ligados aí com o Walkman, com MP3. Walkman? Não. De onde o senhor veio, pastor? O senhor veio, o senhor estava fora? O senhor tava, tinha algum problema? O senhor estava congelado nos últimos anos? Hein? Não, me veio a mente. Não, pra te ajudar, isso que tá aqui, ó, isso aqui é lógico que é um equipamento profissional, Obrigado, utilizado pelo pessoal de rádio, mas tá aqui, meu amigo, Walkman. Tá, entendeu? Então, o senhor não falou. Agora, se o senhor dar uma olhada lá, se é desse aqui. Agora, se for aquele de toca-fita, aí o senhor tava congelado, eu não sabia. Mas aquele que tocava a fita tinha rádio. Tinha rádio, era bom, rapaz. É desse que eu tô Graves, falando, médios e agudos. Muito bom, muito bom, muito bom. E o pessoal tá ouvindo o debate. Tá ouvindo, lá. Obrigado, meu irmão. Um grande abraço, pessoal dos Correios. De onde? De São João de Meriti. São João, que povo maravilhoso. Muito obrigado, você que tá nos acompanhando aí, de qualquer forma, em qualquer lugar. Muito obrigado, Nadiege, obrigado, querida. Eu queria agradecer, deixar um abração aí também para os nossos ouvintes, né? E deixar um parabéns para a Binha, viu, pastor? Também tá fazendo aniversário parabéns hoje. Pra tá Binha. fazendo Binha. Ela é conhecida como Binha. Certo. Deus abençoe sua vida, Binha. Recebe aí o nosso abraço. E eu também queria deixar um abraço para o casal Emerson. Escuta você todo dia, JR. O Emerson e quem? Emerson, da Igreja Quadrangular do Riachão, Nova Iguaçu. Um abraço pro Emerson e a Cristiane, dupla maravilhosa. É uma dupla maravilhosa, Deus abençoe. Obrigado, Cristiane, obrigado, Emerson, e parabéns a Binha. Muito isso, bem, Deus te abençoe, Binha. Muito obrigado, Deus abençoe. Edson, obrigado, querido, um abraço. Eu que agradeço, JR. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial ao pessoal do Correio lá de Maria da Graça. Olha aí, mas que audiência qualificada, hein? Vocês estão ouvindo a gente como lá? Não, lá não é o que não. Não, tem um rádio lá, o celular. Esse negócio do Walkman foi da cabeça do pastor. Tem nada a ver com o Correio, não. A galera lá tá toda no celular, ouvindo no sonzão. O pessoal tá ouvindo do lá. 3 em 1, vocês estão ouvindo 3 em 1? Não, 3 em 1 não existe esse negócio, não. Tá, mas era um tempo bom, não era, gente? Era um tempo bom, 3 em 1, né? Lembra quando saiu 3 em 1? Rapaz, agora eu tenho um toca-fita, toco LP e ouço rádio. Que coisa, hein? E aqueles rádios saíram com ondas curtas, você ouvia rádio de tudo quanto é lugar do mundo. Minha mãe falava muito disso. Minha mãe falava. Você tá de gozação. Eu gosto do Edson. Eu chamo o Edson de Edson e a vocês todos pelo nome, que com carinho que nós temos aqui uns com os outros, mas eu lembro, meu pai, eu no colo, meu pai falando assim, meu filho, vamos ouvir o reverendo Edson, entendeu? E eu pequenininho no colo, entendeu? E ele tá dizendo que a mãe dele contava essas coisas aí. Tá bom. Oi, Nadia. Os lá do meu prédio também, Porto Grimaldi, escuta, eu passo lá, eu tô com o Walkman, olha aí. Obrigado, pastor. Estão salvando, né? Vocês fazem a festa das lojas de antiguidade, né? Eu passo às vezes ali, não sei nem o que é isso. E alto, né? Que eu falei bom. assim, essa rádio é boa, também tô ouvindo. Porteiros abençoados, obrigado, gente. Deus abençoe você. Obrigado, Jean, obrigado, um abraço. Obrigado, JR. Eu quero deixar com os ouvintes uma palavra da Bíblia que diz, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas, mas tu ser sóbrio em tudo. E aproveitando que é a semana aí do romantismo, né? Eu quero mandar um beijão para minha esposa, a irmã Misilene, dizer que ela continua sendo a estrela mais bonita que brilha no Rio de Janeiro. Que é isso, rapaz? E agora eu já fechei os 3 microfones dos demais irmãos, ninguém vai falar nada. Tiveram a chance, né, Jean? Não tiveram a chance, Jean? Tiveram a chance. Muito bem. Muito obrigado aqui à nossa equipe, trabalhando muito pela realização do nosso debate 93 de hoje. A Marcela, a Luciana, a Letícia, o Fabiano, o Jair e a Cátia Regina. Hoje é aniversário da nossa querida Luciana. Eu queria pedir a Luciana que parasse ali. Agora é aquele
pedido especial, porque se ela atende os nossos ouvintes com carinho, com uma atenção, que a gente às vezes está do lado dela conversando e ela não está ouvindo porque ela está muito atenta ao que os nossos ouvintes falam. Mas hoje, Luciana, eu peço a você a gentileza. É o quê? Hoje também faz aniversário sua filha Alice? Quantos anos faz Alice? Alice está completando 10 aninhos de idade. Alice é filha da Luciana. Que beleza, hein? Que presente especial, hein, Luciana? Que presente maravilhoso receber a Alice no dia do seu aniversário. Então, nessa data, Luciana, nós queremos agradecer a Deus pela sua vida e pedir ao Senhor que continue a te abençoar, a te honrar, a te fortalecer, a guardar a sua vida, a te dar muita saúde, muita unção, que você tenha muita submissão à palavra de Deus, aquilo que o Senhor nos ensina, que as Sagradas Escrituras apregoam e que está na nossa vida, a gente deve abraçar com a clareza e a intensidade que só o Espírito Santo de Deus pode ministrar às nossas vidas. Nós agradecemos a Deus porque você é uma menina doce, você é uma menina presente aqui no nosso dia a dia, faz parte da nossa equipe, soma muito com o trabalho. Sem você, nós não conseguiríamos chegar aonde nós estamos e a sua contribuição é valiosa. É por isso que eu proponho um aumento em pelo menos 70%, entendeu? Você sabe que eu proponho, não sou eu que pago, né? Então eu posso propor, estou até propondo pouco hoje, eu propor 100% de aumento. E você realmente é um doce de menina e merece. Vou pedir a Nadiege que ore conosco. Nós vamos orar por você, Luciana, também pela Alice. Nós vamos orar pelos amados companheiros. Edson aqui já se anunciou para amanhã. Nós vamos agradecer a Deus. É melhor anotar, né? Vou melhor anotar. Papel para ela, por favor, vamos ajudar esse momento precioso de oração, onde nós juntos vamos buscar a direção e a bênção de Deus para as nossas vidas. Vamos orar, Nadiege. Deus maravilhoso, nós agradecemos, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, por este debate. Te agradecemos porque Teu Espírito Santo nos conduz e nos convence do pecado. Agora também, Senhor Deus, agradecemos a vida, Senhor Deus, de cada um dos Teus filhos que estão completando aniversário hoje, Senhor Deus, pela vida do pastor Edson, pela Radassa, Senhor, também, pela Luciana, Pai, tantas pessoas que estão fazendo aniversário. Toma a vida de cada uma, Senhor, nas Tuas mãos. Senhor, a Tua filha que está aqui, Senhor Deus, que é uma bênção nesta rádio, que Tu venhas, Senhor Deus, fortalecer a vida dela, que Tu venhas abençoá-la, protegê-la. Senhor, muito obrigada pela vida de cada um, Senhor, cada um filho Teu, cada um debatedor, pela vida do JR, Senhor Deus, da Marcela. Senhor, muito obrigada, que Tu continues nos conduzindo, abençoando as nossas vidas. Eu Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.